Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e esse é o livro das alegações. Hoje nós temos um assunto meio pedreira, tá? Que vai dar um certo trabalhinho de explorar, mas acho que vale a pena, tá bom? É um artigo que já está publicado no meu site, chama Follow the Blood, a dialética entre exoterismo e esoterismo gnóstico. Isso aqui deu trabalho de fazer. Na verdade, escrever não deu trabalho, porque eu escrevo rápido. Quando eu vou sentar para escrever, geralmente a coisa já tá pronta na minha cabeça, entendeu? Mas eu fico pensando no assunto antes de escrever, né? Então esse aqui eu fiquei pensando umas 2 semanas, mais ou menos, até finalmente conseguir sentar e escrever e falar, beleza, já tô com a ideia pronta, né? Talvez vocês gostem, né? Talvez vocês aproveitem, vamos ver. Como eu disse, é Follow the Blood, quer dizer, siga o sangue. A dialética entre exoterismo e esoterismo gnóstico. É mais ou menos polêmico, como costumam ser as coisas que eu falo aqui do ponto de vista espiritual. Eu não consigo não ter assuntos polêmicos no meu trabalho, porque o que importa para mim são essas coisas. Então não é por ser polêmico que eu estou trabalhando, é porque eu acho que é o que importa, é o que é interessante, né? Mas vamos lá. Meus amigos, hoje eu vou complicar as suas vidas. Ou o contrário, depende de vocês. Vou trazer uma especulação difícil, mas inevitável, sobre a qual devemos meditar não porque nos seja agradável, mas porque não podemos nos furtar a conceber que as coisas possam ser assim. Então, para variar, eu estou falando de um assunto aqui que, obviamente, eu não tenho nenhuma autoridade para chegar e revelar para vocês que as coisas sejam dessa maneira. Tá? Muito do que a gente faz aqui, para não dizer tudo, né? É uma especulação, é um trabalho de hipótese, é um trabalho de reflexão, de contemplação, né, de consideração. Então a gente tem que se dar uma certa liberdade que você não pode ter em outros ambientes com outro tipo de mentalidade. Tá? Então, é o meu canal, eu faço o trabalho do jeito que eu quiser. Quem quiser acompanhar é porque se dá também a liberdade para fazer estas reflexões sem ter que tirar nenhuma conclusão definitiva, nem assumir nenhum compromisso a respeito de nada, tá bom? É nessa ideia que a gente está trabalhando aqui, nessa linha. Desde que se assuma que aquele livro chamado Bíblia Sagrada não possua a infalibilidade da qual um cristão verdadeiro, discípulo do Espírito Santo, não só prescinde, como precisa prescindir, podemos entender como foi profunda a traição dos cabalistas, dos amantes da tradição, contra o testemunho da verdadeira revelação de Deus. Então aqui deixa eu explicar uma coisinha só sobre essa frase que eu falei, já preciso fazer uma explicação. Por que eu digo que o cristão verdadeiro, discípulo do Espírito Santo, não só prescinde, como precisa prescindir da infalibilidade da Bíblia? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Quem quiser vai lá e pesquise, tá? Muita coisa que eu já expliquei em vídeos, eu não vou ficar explicando de novo, senão os vídeos vão ficar muito longos. E já tá na nossa biblioteca, né? Já você vai lá, procura o tema, né? Infalibilidade, Sagradas Escrituras. Já escrevemos várias alegações. Estão no meu site, também tá aqui no canal do YouTube. Quem quiser entender isso aqui, vai lá e pesquisa. Mas brevemente, o que eu tô dizendo? Que para você ter uma relação com Deus, você tem que tê-lo fora do seu controle. Então as escrituras servem para apontar para o relacionamento com Deus, não para fechar o relacionamento. É para abrir. Tá? E essa é a diferença entre vida espiritual e vida religiosa. Tá? Sabemos que ambos os testamentos já fizeram essa denúncia. Por exemplo, 2 citações. Transformou-a em mentira o cálamo do escriba, é uma citação do Antigo Testamento, e outra citação direta de Jesus Cristo no Novo Testamento, quando ele diz: invalidastes a palavra por causa da vossa tradição. Então, quer dizer, o escriba, né, o rabino, o mestre e a tradição estão sendo apontados aqui como a origem da mentira que invalida a palavra de Deus. Transformou-a em mentira. Invalidastes a palavra. Então existe uma luta entre a revelação que Deus está querendo nos entregar, a nossa herança, hein? É a nossa herança espiritual, de todo mundo, toda a humanidade. E um pessoal que fica lá na porta
pegando tudo e falando, não, vamos segurar isso aqui porque as pessoas não podem saber, senão vai acabar a nossa festa. Vai acabar o nosso comércio, vai acabar a escravidão. Segura aí. Mexe, muda, interfere nessas coisas aí. Coloca coisa que não tinha, tira coisa que tava, muda a tradução. Vamos dar um jeito de abafar, porque não dá. Deus vai acabar com nós. E vai acabar, no fim das contas, né? Mas eles tentam evitar. Mas será que temos coragem de enxergar até onde essa traição possa ter chegado? Então aqui é o seguinte, gente. Para seguir esse raciocínio que eu vou fazer neste vídeo de hoje, ou nesse texto que eu publiquei, você precisa ter vencido já essa questão da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Se você achar que existe uma infalibilidade no texto, você está confundindo o que é o texto com o que é a interpretação, a origem da interpretação, que é a tradição, a consciência individual, o discernimento que Deus te dá no coração para entender do que se trata. Você está fazendo uma puta de uma bagunça do jeito que a religião gosta. Se você for adepto dessa bagunça, você não vai entender nada do que vai acontecer agora aqui. Tá? Essa questão precisa estar superada para você. Ora, eu já rompi até com a teologia do sacrifício de sangue, como vemos em Hebreus 9. E essa ousadia que alguns classificariam como temerária me fez ir até os confins do Gênesis para tentar entender a origem dessa história. Ou seja, existe uma mentira, a mentira está contada na Bíblia, misturado com a verdade, e pode vir de muito tempo, desde o Gênesis, provavelmente. Então eu fui fazer essa investigação, e como eu disse aqui, eu não tenho medo, por quê? Porque eu já rompi até com a teologia que justifica o sacrifício de sangue, que entende que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de sangue necessário de ser pago para a salvação de todos nós, como está, por exemplo, em Hebreus capítulo 9. Eu digo, por exemplo, mas faz parte de toda a tradição cristã. É algo muito falado, e tem apóstolo, e tem um monte de gente importante aí, muito mais importante do que eu, obviamente, falando sobre isso daí. Mas eu já rompi com essa lógica por razões que, na verdade, a gente vai tratar até nesse próprio tema aqui de hoje. Eu sei que é muito complicado e delicado para algumas pessoas, mas quem tiver boa fé pode entender do que eu vou falar se quiser, né? Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não tive medo de investigar, ir mais a fundo e procurar o que quer que fosse que eu encontrasse para explicar como funciona essa mentira dentro da religião. Um investigador da corrupção política segue aquele princípio elementar da pesquisa criminal: follow the money, siga o dinheiro. Um investigador, sendo assim, né? Um investigador da corrupção espiritual deveria seguir um princípio semelhante, um análogo, a que dou o nome de follow the blood, siga o sangue. Até porque o sangue é considerado uma moeda espiritual, né? Se você tentar fazer algum pacto com algum capeta aí, com algum demônio, com certeza o que vai ter mais valor para esse aí, para essa criatura, para essa entidade aí, é sangue. É a moeda do mundo espiritual. Isto porque o sangue é espiritualmente considerado como a matéria da vida, o elemento da substância vital, aquilo que circula e mantém vivo qualquer ser. Não por um acaso, todas as entidades espirituais que disputaram poder com o Criador sempre pediram pagamentos na forma de sacrifícios de sangue. E até mesmo o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, aceitaria esse tipo de oferta, como já vimos inúmeras vezes no Antigo Testamento. Apesar de que há uma estranha passagem em que Deus pergunta quando foi que ele pediu por essas coisas. Eu não estou com a passagem aqui, mas faz parte da minha seleção, Jesus, a alegria dos homens. Se alguém tiver essa pergunta específica e quiser que eu trate disso, pode perguntar que eu procuro lá, tá? Mas eu estou com preguiça, eu sei que a passagem existe. Deus fala assim: quando foi que eu mandei vocês fazerem esses sacrifícios para mim? E aí você fala: peraí, mas não tem lá o verso que foi pedido? Então parece que tem uma dinâmica ali, existe uma explicação exegética, obviamente, para sustentar a coisa toda, né? Porque a tradição tem aquele problema de que para sustentar uma mentira tem que criar outras mentiras novas, né? Mas eles são muito sofisticados e tiveram muito tempo para trabalhar nisso, né? Então, supostamente, de acordo com o que está escrito na Bíblia, que diz também a tradição, até o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, aceitaria esse tipo de oferta de sangue, como vimos inúmeras vezes no Antigo Testamento, apesar que tem essa citação que parece que vai contra, tá? Mas e a traição da tradição?
não poderia ter contado toda essa história de forma errada? Será que o sangue não foi sempre pedido não pelo Deus verdadeiro, mas pelo mentiroso que quer se colocar no lugar de Deus desde o princípio dos tempos? Então esse é o ponto principal aqui para você entender a lógica do meu raciocínio. Você vai achar que eu estou ficando maluco e que eu estou querendo criar problemas, né? Não, eu não estou querendo criar problemas, estou querendo entender o mundo em que eu fui colocado. Tá certo? Porque é por isso que eu faço tudo o que eu faço. Eu fui colocado numa vida, numa realidade, num mundo que eu não entendo. Que é muito esquisito, tem muita coisa estranha. Eu continuo não entendendo a maior parte das coisas, mas para mim a compreensão do sentido da vida é muito importante. Do sentido das coisas que acontecem ao meu redor, do que as pessoas me falam. Então eu entendo que Deus nos deu a inteligência, a razão, e todos os recursos maravilhosos que Ele nos deu, para que nós façamos uso disso. Embora eu já tenha percebido que a maioria dos meus semelhantes não pensa da mesma maneira. Não concorda comigo. Esse é o problema deles, não meu. Desde que eu tenha liberdade, eu já fico satisfeito para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E aqui eu estou fazendo uma investigação justamente para pensar assim, mas peraí, eu já sei, porque Deus mesmo já falou na própria Escritura, e isso para mim está absolutamente pacificado, eu não tenho problema com esse tema mais, de que existe uma mentira misturada com a verdade. Então tem a revelação verdadeira, existe. Deus está falando conosco. Em primeiro lugar, através da inspiração que o Espírito Santo nos dá no nosso coração. É aí que a gente tem o discernimento para a gente poder viver a nossa vida num mundo tão maluco. Né? Em primeiro lugar é isso, o nosso relacionamento com Deus, que Ele nos dá o testemunho da verdade e do amor conforme Ele quer. E conforme a gente também aceite receber esse testemunho. Mas e o resto? Quer dizer, você abre uma Bíblia, o que você tem lá dentro? Você acha que não tem mentira não? Que o ser humano não criou um monte de problema ali? Criou um monte, mas vai até onde? E aí eu vou pensando, peraí, isso aqui deve ter vindo desde o Gênesis. E quando você entende que o adversário do ser humano, o inimigo do homem, é o diabo, e ele foi identificado pelo próprio Jesus Cristo como o pai da mentira, aí você começa a entender, peraí, o diabo está disputando o lugar de Deus desde o início dos tempos. Então a mentira, sendo o diabo o pai da mentira, a mentira vem desde o início dos tempos. E aí? E aí que esse é o nosso problema. Como é que eu posso discernir entre o que é mentira e o que é verdade, se a mentira já está tão misturada com a verdade há tanto tempo? Ora, isso é perfeitamente possível. Essa reflexão é muito conveniente, por difícil que possa parecer. Quanto mais uma pessoa é religiosa, mais isso será difícil, é claro. O preço que eu pago é barato, porque eu não tributo mais no altar da tradição primordial, do culto do Ouroboros, que governa todas as religiões do mundo. Cada um faça a sua escolha. Então, é o que eu estou dizendo, se você já não paga tributo para a religião, você passa fácil aqui, para o próximo ponto. Se você paga muito tributo, você vai ter dificuldade, porque você está com uma dívida, né, nas costas. Eu não estou, graças a Deus, Ele me livrou dessa dívida. Na minha investigação, eu encontrei teses gnósticas a esse respeito, da questão do sacrifício de sangue. E foi justamente na avaliação das alegações desses outros traidores de Deus, que são os gnósticos, que eu pude contemplar a sinistríssima possibilidade de uma tal conspiração para dominar as mentes dos seres humanos, que só mesmo a confiança no amor do Altíssimo me permitiu manter a sanidade suficiente para não temer o cálculo da arte do inimigo. Ou seja, por alguma razão eu tenho interesse nesses assuntos. E Deus vai me dando confiança que eu vou estudando e não fico com medo. Mas se não fosse isso, eu nem teria entrado nessas considerações. Se eu tivesse amarrado numa religião, eu não conseguiria. Porque eu estaria me cagando nas calças, falando, peraí, o mal pode chegar a este ponto de criar este tipo de confusão? Pode sim. Pode sim, o negócio é bem perverso, é bem sinistro. Mas para mim não tem problema, porque eu confio em Deus. Mas sem isso daí não dá para fazer essa jornada. Ocorre que alguns gnósticos cultuam Caim como o primeiro deles, seu patriarca, justamente como o primeiro herói contra a mentira do falso Deus que seria o demiurgo. Mas, já ciente de que o gnosticismo é um erro por razões muito claras, pude então compreender como é que existe uma dialética secreta na própria gnose,
montada de tal modo que nenhuma criatura pudesse escapar senão por uma providência divina de salvação. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se você não confia em Deus e não entregar a Ele a sua salvação, por recursos humanos você não consegue escapar dessa armadilha aqui. Ninguém consegue. É muito bem feito. Foi isso que eu percebi. Vejam bem, não digo que o diabo tenha escrito a Bíblia, porque ele é incapaz de criar qualquer coisa. Só sabe mentir, perverter e corromper. Mas, sendo capaz de influenciar a humanidade a produzir grandes e profundas mentiras, até onde Lúcifer teria ido? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Nós não podemos escapar disso daí, achar que não, tudo bem. É assim, né? O problema do envolvimento nosso com a tradição, com a religião, com esses temas todos que a gente recebe, é o seguinte: se eu já sei que o diabo é o pai da mentira, ele está mentindo desde o início, e eu já entendo que a palavra de Deus é infalível, porque a palavra de Deus não é o que está escrito num texto. Então eu tenho que olhar esse texto com um olhar crítico, falar assim, peraí, Deus vai me ajudar a desvendar isso aqui, porque eu não consigo. Tem um mentiroso do outro lado, querendo me enganar, muito qualificado para fazer isso, aliás, que é um anjo inteligentíssimo, um anjo caído, mas não deixa de ser um espírito inteligente, com recursos para me enganar. Até onde Lúcifer teria ido? Durante um certo tempo, enquanto fazia os meus estudos bíblicos, tive a impressão de que a revelação era criptografada pelo Espírito Santo, escondida dentro de um livro que seria mais ou menos indiferente espiritualmente, uma mera coleção de textos. Assim, a vida espiritual permitiria ativar o sentido da verdadeira palavra escondida no texto bíblico. Hoje, porém, sou obrigado a considerar a hipótese de que o texto não é tão indiferente assim em si mesmo, e que, na verdade, a criptografia espiritual vence uma camada espessa de mentiras, tão sofisticadas e consolidadas com o passar dos séculos, que a consideração da hipótese dessa conspiração bíblica se torna quase impossível para quem queira se dar a uma análise sóbria das coisas. Então é realmente um caminho espiritual, você entende? Se você vai pelo raciocínio apenas, você pode conceber a hipótese, mas para entender o nível da perversão, o nível da mentira, você precisa de um suporte espiritual que te dê confiança. Porque senão você fala, não, isso aqui está muito maluco, né? E esse é o problema das questões espirituais. Ou melhor, não é um problema, é uma característica, né? Por exemplo, quem se envolve com a mística tem esse problema, né? Toda experiência mística séria, ela pode se parecer um pouco com a loucura. Né? Por quê? Porque a nossa razão é limitada e quem nos segura pela mão, por assim dizer, para fazer avançar na vida espiritual é Deus com recursos extraordinários. Então a pessoa que está querendo se amparar nas próprias forças da sua razão, da sua mente, não aguenta. E com razão. Não aguenta com razão. Tem que ter medo mesmo. Por quê? Porque a nossa psique não é capaz de suportar certos níveis de sutileza espiritual e às vezes de revelação, né? Por exemplo, nesse caso, do quanto que a traição e a mentira foi fundo. Entendeu? Então não se deve lutar contra esses limites, tá? Se você só tem o seu psiquismo para contar com isso, para fazer essa investigação, então melhor não avançar. Você vai ficar com medo por boas razões. Mas graças a Deus eu não tenho medo. Eu tenho medo de várias coisas, mas isso aqui não. E cheguei então numa hipótese que explica a dialética da gnose, que teria uma tradição primordial, a matriz de todas as religiões, e uma revolução primordial, a matriz de todas as heresias, dominando assim praticamente todo o panorama da espiritualidade humana, não fosse a intervenção de Deus com a revelação de Jesus Cristo, para efeito naqueles que têm olhos e ouvidos para isso, os espirituais de Agostinho contra os demais carnais. Então aqui eu estou falando o seguinte, que o diabo criou, por assim dizer, um domínio da espiritualidade humana. Se a pessoa for conservadora religiosa, tem a gnose tradicional, da tradição primordial, que é o pacto Ouroboros que vai dar origem a todas as religiões do mundo. Mas se a pessoa for contra isso, fala, não, isso aqui está errado, o diabo já criou a alternativa, porque a dialética é isso. O que é dialética? É uma língua bifurcada. O diabo tem uma língua bifurcada, que fala dois discursos ao mesmo tempo. Ao invés de dizer um só que é o verdadeiro, ele sempre fala dois. E são duas mentiras, na verdade. Tem a mentira da tradição, da religião,
E se você vai contra essa, já tem a mentira da revolução que ele mesmo já inventou para capturar você também por outro lado, entendeu? Então não tem escapatória a não ser que você confie em Deus. E aí você vai ter uma escapatória porque não é por você mesmo, é um recurso espiritual que Deus te dá. Essa é a diferença entre os espirituais e os carnais lá da filosofia do Agostinho. De um lado, temos a gnose exotérica, a tradição primordial, o culto Ouroboros, o Behemoth. De outro lado, temos a gnose esotérica, a revolução primordial, a iniciação luciferina, o Leviatã. Então, basicamente, o diabo está dos dois lados, entendeu? De um lado, ele finge que ele é Deus, para os trouxas acreditar nele. E aí ele funda as religiões e o pessoal fica seguindo o diabo achando que está seguindo Deus. É daí, por exemplo, que a gente tem as perversões da Bíblia e etc. Né? De todas as tradições, na verdade. E de outro lado, o diabo fica ali falando, não, olha só, isso aí tá errado, isso é um falso Deus, vamos nos libertar do falso Deus. Aí ele cria a revolução gnóstica, que é a iniciação luciferina para se libertar do falso Deus. Entendeu? Então são dois monstros, na verdade, que é o Behemoth e o Leviatã, né? Na mitologia. E a função é essa. Se você não for devorado por um, você vai ser devorado pelo outro, porque não tem um salvador, são dois monstros. O salvador é Deus que está além dessa mentira, está além dessa dialética. Dá para entender? Então é assim, como é que funciona especificamente no gnosticismo? Extremamente simples. O gnosticismo diz assim, né? O Lúcifer seria o nosso salvador, contra o Deus malvado que criou este mundo e nos aprisionou aqui, na matéria. Então veja só que coisa interessante. O diabo faz o ser humano trair Deus. Então Deus tinha um plano original, perfeito, maravilhoso. E aí o diabo vai lá e fala pro ser humano que é livre e fala assim, não, é melhor você trair Deus porque Deus está te enganando. E o ser humano malicioso acredita. Adão e Eva, o pecado original. Beleza. Aí acontece isso aí. Então o ser humano decai. Aí o diabo se torna o Deus do homem, certo? Porque foi um pacto que Adão e Eva, os nossos antepassados, enfim, homem das cavernas, o que você quiser, um pacto que esses nossos antepassados fizeram com o diabo, se afastando do Deus verdadeiro e aceitando um Deus malvado no lugar do Deus verdadeiro. Então o gnosticismo, ele vai sempre nessa linha da mentira. O Deus verdadeiro não criou uma matéria que nos aprisiona, nada disso. Ele criou um mundo bom, materialmente bom, corporalmente bom, que ele teve que amaldiçoar para proteger a espécie humana do inferno, porque o diabo queria criar um inferno na Terra. Então a morte e todas as decorrências da maldição, Gênesis capítulo 3, foi para a proteção do ser humano e a limitação do mal dentro deste mundo. Mas aí o diabo chega e fala para os iniciados, tem o pessoal que continua acreditando numa criação benéfica, onde de qualquer modo o diabo está lá ocupando o lugar de Deus e mentindo para eles. É a tradição primordial. Mas do outro lado tem um pessoal que fica revoltado e fala, não, tem alguma coisa errada. Aí para isso o diabo fala, então, tá vendo? Deus criou esse mundo e aprisionou vocês. Deus falso, né? O demiurgo criou este mundo e aprisionou vocês dentro dele. E agora nós precisamos escapar daqui através da gnose das luzes, da iniciação luciferina. Dá para entender? Ele está mentindo dos dois lados. Ele não é o Deus verdadeiro que criou este mundo e ele também não é o salvador do demiurgo que nos aprisionou neste mundo. É tudo mentira para os dois lados. São os dois monstros que querem te devorar. E é nessa teratologia que a forma mentes da humanidade está afundada até o pescoço, e da qual o Filho de Deus vem nos tirar, se tivermos a coragem de acreditar nele contra toda a idolatria praticada pelos nossos pais. E esse é o desafio. Tudo teria começado com a traição do primeiro casal contra o governo de Deus no Jardim do Éden. Tendo desejado conhecer o bem e o mal por si mesmos, acreditaram na mentira da serpente. Ora, a partir daí a serpente do mundo, o Ouroboros, se tornou o Deus de Adão e Eva, o objeto do seu culto. O Deus verdadeiro os amaldiçoou para que morressem, ou seja, para que não se perpetuasse essa usurpação e esse pacto com o diabo. Mas o diabo fez pacto com eles. Os ajudaria a enfrentar a maldição com suas luzes, a primeira gnose, dominando a terra e fazendo guerra contra o governo divino, desde que em troca o adorassem como seu Deus. Foi aí que se estabeleceu o culto do Ouroboros, a tradição primordial,
selada com o ritual do sacrifício de sangue à serpente do mundo como forma de adoração. Na primeira geração subsequente temos Caim e Abel, convidados por seus pais a participarem do pacto Ouroboros. Ambos, porém, foram certamente tocados pelo Espírito Santo do Deus verdadeiro, que jamais abandonou nenhuma das gerações nascidas da traição. Isso aqui é importante a gente entender nessa mitologia, tá? Deus não abandona nenhuma geração de pessoas inocentemente colocadas nesse mundo contra a sua própria vontade. Nenhuma geração é abandonada. Cada geração vai receber o testemunho da verdade e vai ter a opção de obedecer a Deus ou aos seus pais. Por isso que existe uma guerra espiritual. Que existe uma verdade e uma mentira. Deus vai dar o testemunho da verdade para cada nova geração, mas você pode acreditar em Deus ou nos seus pais se você quiser. Tá. O primogênito. Então, vou repetir aqui essa primeira parte desse parágrafo aqui. Na primeira geração subsequente, temos Caim e Abel convidados por seus pais a participarem do pacto Ouroboros. Ambos, porém, foram certamente tocados pelo Espírito Santo do Deus verdadeiro, que jamais abandonou nenhuma das gerações nascidas da traição. O primogênito Caim teria então ouvido e aceitado a correção de Deus, enquanto o caçula Abel teria ouvido e aceitado a orientação de seus pais, Adão e Eva. O primeiro ofertou ervas e incenso ao Deus verdadeiro, e o segundo ofertou o sangue de um animal sacrificado ao falso Deus, que tomou o lugar do Deus verdadeiro. A serpente, obviamente, preferiu o sacrifício de Abel. É aí que se inicia o esoterismo gnóstico. Dizem que Caim, tendo descoberto a traição de seus pais contra o Deus verdadeiro, decidiu fazer guerra contra o irmão para impedir a perpetuação da mentira no mundo, razão pela qual teria sido, entre aspas, um herói gnóstico ao matar Abel. Mas não podemos descartar a ideia de que Abel era inocente, apesar da obediência aos seus pais, e que Caim cometeu assassinato por não suportar o triunfo do irmão num mundo decaído e mentiroso, apesar de ter sido alertado pelo Deus verdadeiro que lhe tinha chamado à aliança que seus pais traíram. Presta atenção aqui, porque aqui está a chave do negócio. Então, Adão e Eva são criados por Deus. Eles traem a confiança de Deus maliciosamente, confiam na serpente e fazem um pacto com a serpente. São expulsos do paraíso e são amaldiçoados por Deus. O diabo se torna o Deus do ser humano, de Adão e Eva, dizendo assim, agora eu vou salvar vocês dessa maldição que Deus colocou vocês, tá bom? Aí Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. Cada nova geração é tocada por Deus, independente da mentira que os pais querem passar. Então Adão e Eva queriam introduzir Caim e Abel no sacrifício de sangue e no culto da serpente. Mas Caim e Abel recebem o testemunho do Deus verdadeiro, um testemunho espiritual no coração, e Caim ouve isso e resolve aceitar e concordar com o Deus verdadeiro. Então ele vai lá e sacrifica ervas e incenso para o Deus verdadeiro. Ele não faz um sacrifício de sangue. Ele faz um sacrifício aceitável ao Deus verdadeiro. Ervas e incenso. E aí o Abel vai lá e imita Adão e Eva e faz um sacrifício de sangue que é recebido pela serpente, que então diz assim, isto me agrada, é muito bom. Perceba que a Bíblia conta essa história. Como se Abel tivesse feito um sacrifício ao Deus verdadeiro. Mas o meu problema é esse. Como é que não vamos saber até onde vai a mentira? Se a mentira chega até lá, então aqui já pode ser o diabo enganando, dizendo, não, eu aceitei esse sacrifício, porque eu sou Deus e está tudo certo. Mas por que Caim matou Abel? Aí os gnósticos falam, não, é porque ele sabia que Abel estava sacrificando ao falso Deus que aprisionou o ser humano na matéria, que é o Deus que fica pedindo o sangue dos animais, etc. E aí o Caim vai lá e faz justiça com as próprias mãos, mata o irmão para impedir que a perpetuação do mal seguisse no mundo. Só que isso aí não está certo. Porque na própria Bíblia diz que Deus chama Caim antes dele cometer o pecado e diz assim, escuta, por que você está quieto, afastado? Eu não lembro as passagens exatas, mas tem uma passagem exatamente assim nessa linha aí no Gênesis que diz assim, antes dele cometer o assassinato, por que você está aí todo deprimido, afastado? Se você está desse jeito aí, não é porque você já está pensando em praticar um pecado, ou seja, o Deus verdadeiro chamou Caim para dizer assim, deixa o seu irmão. Ele foi reconhecido pelos seus pais e foi reconhecido pelo falso Deus. Então, seu irmão vai ter ascendência sobre você. Apesar de você ser o primogênito e ter aceitado o mandamento do Deus verdadeiro, ao invés de praticar violência e sacrificar sangue, você foi preterido. Abel vai ser o preferido dos seus pais e o preferido desse falso Deus aí. Mas essa é a realidade que eles criaram
Deixa eles e seja fiel ao Deus verdadeiro. Não mate o seu irmão, não queira se vingar. Mas Caim quis se vingar e praticou assassinato. Por que Abel era inocente? Porque ele confiou nos pais dele. Ele não inventou o pacto Ouroboros. Ele não inventou o pacto com o diabo. Quem inventou isso foi Adão e Eva. Ele simplesmente confiou nos pais. Caim fez melhor? Fez, mas Abel era inocente, ele não merecia morrer. E Caim foi lá e acabou com ele. Então, o herói gnóstico não é herói porra nenhuma, entendeu? Aqui é preciso observar que quando a nossa Bíblia fala que Deus disse isso ou aquilo, sendo o diabo esse grande mentiroso, nós temos uma mistura do que é uma revelação verdadeira do que Deus fez e disse, e o que é a ação e discurso da serpente do mundo que sempre quis disputar o lugar de Deus diante do homem. É isso que, se você não entender, você tá ferrado aqui com o meu raciocínio. Por quê? Você vai achar que eu tô querendo criar maluquice. E eu não estou querendo criar maluquice. O problema é que é isso que o diabo quer fazer, tomar o lugar de Deus diante do homem. Então ele está fazendo isso desde o início. Ele está tentando manipular tudo, inclusive a palavra de Deus. Que, como você sabe, em Deus mesmo ela é pura. Por isso que quando você recebe o discernimento no seu coração, ela é pura. Porque Deus te dá testemunho da verdade dele mesmo. Agora, a Bíblia é um texto escrito por seres humanos, compilado por seres humanos. Aí o diabo tem todo o poder para interferir. Embora ele não tenha o poder para criar uma escritura totalmente falsa. Por quê? Porque aí Deus não deixa. E não é que Deus não deixa, o diabo nem conseguiria criar. Ele é um parasita, ele precisa de alguma coisa verdadeira para ir lá e mentir, falsificar, mudar alguma coisa, entendeu? É assim que funciona. Essa é a dinâmica do negócio. Como então fazer esse discernimento entre a verdade e a mentira? Parece-nos que isso é impossível. E certamente é impossível para nós, mas não é impossível para o nosso Deus, que pode nos dar discernimento. E Jesus Cristo já deu a instrução mais poderosa de todas: pelos frutos conhecereis. Se o derramamento de sangue é a forma mais evidente de prática da violência, a própria transformação do assassinato em prática ritual, quem então pediu sangue como forma de culto? Então vou repetir aqui a premissa, porque eu tenho uma pausa aqui para ler, mas eu vou ler de novo e você pensa nisso aqui, ó. Se o derramamento de sangue é a forma mais evidente de prática da violência, a própria transformação do assassinato em prática ritual, quem então pediu sangue como forma de culto? Se, por outro lado, o perdão e a misericórdia é a forma mais evidente de prática do amor, quem foi que alertou Caim para que não caísse na tentação de matar o seu irmão? Dá para entender? Porque senão você vai falar assim, não, peraí, agora ficou muito bagunçado, você está falando que o diabo está se colocando no lugar de Deus, mas se for assim na Bíblia nós estamos ferrados, porque eu não vou poder separar. Pode separar usando a regra que Jesus deu, pelos frutos conhecereis. Quem é que transformou o assassinato em ritual? Foi o Deus verdadeiro ou foi o falso Deus? O que você acha? Agora que você sabe que tem as duas hipóteses, porque na sua igreja que você vai, ninguém vai falar isso pra você. Lógico que não. Porque quanto mais você viver uma vida espiritual, independente da tradição, confiando no seu relacionamento com Deus, no amor que você tem por Deus e que Deus tem por você, menos você vai precisar desses caras, entendeu? Então eles precisam da tradição pra sobreviver. Você entende como funciona esse mundo aqui? É foda. Esses caras precisam de tradição para sobreviver. Eles não podem botar esse tipo de dúvida na sua cabeça. Porque eles vão só olhar para aquela igreja, para aqueles pastores, aqueles padres, e vai falar, que porra é essa? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Com toda essa parafernália, com toda essa tradição de milhares de anos e sei mais o quê. Então, isso aqui não é para você disputar com a tradição. A tradição vai falar, não, isso aqui é tudo loucura. Não tem essa. O diabo ele quer se colocar no lugar de Deus, mas a Bíblia é infalível, porque nós garantimos, por causa da nossa tradição oral, blá 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 blá. É isso aí. É isso que você vai ouvir. Então não é pra ir lá disputar. Lá você já sabe o que os caras vão falar. É pra você pensar com esta coisa que Deus te deu, que você tem entre as orelhas. E com confiança no seu coração de que Deus está te protegendo do mal. E está querendo te dar discernimento. É isso que é pra você fazer. Então, pelos frutos conhecereis. Vou repetir até as perguntas que eu fiz, porque isso aqui é o ponto mais interessante, mais importante aqui desse texto, é isso aqui. De novo, hein? Se o derramamento de sangue é a forma mais evidente de prática da violência, a própria transformação do assassinato em prática ritual, quem então pediu sangue como forma de culto?
Se, por outro lado, o perdão e a misericórdia é a forma mais evidente de prática do amor, quem foi que alertou Caim para que não caísse na tentação de matar o seu irmão? Dá para entender? Então você sabe quem mandou Abel, Adão e Eva, e Abel, por consequência, por imitação. Quem mandou sacrificar sangue e quem que foi que falou para Caim? Não vai lá e mata o seu irmão, não. Porque isso é pecado. Se afasta disso, porque isso é o mal. Você entende? Não é o mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer como hipótese, porque eu não tenho nenhum poder para revelar nada para ninguém. Eu não sou nem profeta de Deus, nem coisa nenhuma. Eu sou uma pessoa que está trabalhando com esses temas aqui que eu acho interessantíssimos e importantíssimos. E eu, na verdade, não consigo trabalhar com mais nada. Isso aqui, para mim, é o mais importante de tudo. Entender a realidade que eu vivo usando esses recursos que eu estou usando. Então, você entende o problema? Se nós temos a mentira misturada com a verdade, e o diabo está tentando pegar o lugar de Deus, então tem várias partes na escritura em que diz que é Deus e não é Deus. É o mentiroso querendo pegar o lugar dele. Querendo pegar o lugar de Deus. E aí você vai falar, então nós estamos ferrados. Não estamos, porque Deus nos dá o discernimento para saber quando é Ele que está falando com nós. Como é que eu cheguei na minha seleção? Eu já estou trabalhando com isso faz tempo já, se você pensar bem. Porque em 2017, que já faz... quantos anos? Um monte, né? 2017 faz o quê? 6 anos já? Desde 2017 eu estou trabalhando nas minhas seleções das escrituras. É como se fosse uma peneira, um filtro. Eu quero saber o que tem aqui que eu tenho aquela confirmação dentro de mim de que isso aqui é sagrado. Entendeu? Tem coisa que eu leio e falo, desculpa, isso aqui para mim eu não consigo. Não pegou, entendeu? Não tem aderência no meu coração. Mas tem muita coisa que eu vejo o peso daquilo, o sagrado daquilo. E aí eu fui selecionando e filtrando e cheguei na minha última seleção, que é essa que está até para vender aí uma edição que eu publiquei. É o livro menos interessante que eu tenho, porque na verdade eu não escrevi nada nele, eu só fiz a seleção das escrituras daquilo que eu acho que tem mais peso espiritual. O que eu não coloquei, eu não disse que era o diabo falando, eu nunca pensei dessa forma, eu pensei só que ele não era relevante por uma razão ou por outra. Agora eu já não sei mais, porque eu fui levado a essa reflexão de, peraí, o diabo não é mentiroso? É. Ele não tem poder sobre o mundo? É. Ele não é o cara... Esse mundo não jaz no maligno? Jaz. As religiões não fazem parte do poder deste mundo, que o Satanás governa esse mundo? Faz. Então por que ele não vai meter o bedelho na Bíblia e dizer que ele é Deus e que mandou fazer isso ou aquilo? E não é por causa que ele está fazendo isso hoje a respeito de uma história do passado. Ele fez isso desde o início. A mentira está misturada desde o início. Mas pelos frutos conhecereis a árvore. Num momento você tem Deus pedindo um sacrifício de sangue. Supostamente o Deus verdadeiro. E Adão e Eva vão lá e fazem isso. E aí depois Caim e Abel também vão fazer. E Abel inclusive imita os pais e faz um sacrifício de sangue. Aí você fala, peraí, mas como é que é essa história? Eles não foram expulsos do paraíso do convívio com Deus? Porque eles traíram a Deus? Adão e Eva traíram a Deus. Eles foram amaldiçoados. Foram expulsos do jardim do Éden. Sai daqui. Você não tem mais nada a ver com Deus. Porque eles desprezaram a presença de Deus. Então eles criaram um relacionamento com o diabo. Eles adotaram o diabo como o novo Deus deles. Não é difícil você entender o que eu estou falando. Pode ser assustador, é outro problema. Mas que faz sentido, faz. Não é difícil entender. Quem pediu o sacrifício de sangue? Aí eu faço a pergunta, de acordo com a lógica que Jesus nos ensinou. Pelos frutos conhecereis. Se o derramamento de sangue é a forma mais evidente de prática da violência, a própria transformação do assassinato em prática ritual, quem então pediu sangue como forma de culto? Aí você vai falar, pô, mas espera aí. Então é só o diabo falando? Não, Deus está falando o tempo todo na Bíblia também. Ele vai lá, eles fazem o sacrifício. Abel é preferido pela serpente, pelo diabo, obviamente. E por Adão e Eva, que estão imitando também, que estão seguindo o diabo e ensinaram a porcaria para os filhos. Aí Caim fica muito chateado com isso. Porque ele fala assim, nossa, eu estou fazendo melhor e eu estou sendo deixado de lado. Isso é pura vida espiritual. Quer dizer, Caim, a primeira geração depois de Adão e Eva, já viveu o que nós vivemos até hoje. Que é essa coisa de você querendo seguir Deus, você é abandonado. Porque você não vai conseguir poder, não vai conseguir dinheiro, não vai conseguir nada do que o pessoal que faz pacto com o diabo consegue. E isso é tão forte que Deus fala várias vezes na Bíblia. Não tenha inveja das pessoas que têm a vitória por fazer um pacto com o mal. Porque a hora deles está chegando e a sua salvação já está guardada. Isso é vida espiritual. Então faz todo o sentido que Caim e Abel também passaram por isso. Abel, na sua inocência, imitou os pais, fazendo o sacrifício de sangue. Caim recebeu um discernimento de Deus para fazer algo melhor, sacrificou incenso, né, queimou incenso em oferta ao Deus verdadeiro. E aí ele foi
desprezado pela serpente, que é quem tem poder no mundo, né? Não que o Deus verdadeiro não tenha poder. Obviamente o Deus verdadeiro é o que tem todo o poder. Mas ali já é um mundo amaldiçoado, é o mundo de Adão e Eva depois do paraíso, depois da queda. Naquele mundinho ali ele foi desprezado. Ou seja, o diabo não ia falar assim, nossa, tá vendo? O Abel fez o que eu queria, mas o Caim, na verdade, é que sabe o que tá fazendo. Lógico que não. Esse Caim não é de nada, deixa ele pra lá. Desprezou, a serpente desprezou. E, obviamente, o Abel gostou de ser prestigiado e Adão e Eva gostaram do Abel e falaram, não, o Abel é o nosso queridinho porque ele faz o que a gente gosta. O que o nosso diabo gosta, o nosso Deus gosta. E aí o Caim ficou deprimido. E aí o Deus verdadeiro fala com ele. Aí vem a minha segunda pergunta. Se, por outro lado, o perdão e a misericórdia é a forma, né? A forma mais evidente de prática do amor, quem foi que alertou Caim para que não caísse na tentação de matar o seu irmão? Foi o Deus verdadeiro. Falou, não vai lá, não faça isso. Você está com um desejo ruim no seu coração. Larga essa ideia. Mas o Caim não resistiu. Por isso que ele não é nenhum herói, Caim. Ele é um assassino mesmo. E pode ser até o fundador da tradição gnóstica. Pela razão de que os gnósticos acham que o Deus verdadeiro foi quem criou tudo a parte ruim da história. A maldição foi colocada para limitar o ser humano. Não foi uma invenção divina porque Deus quis que fosse assim. Mas o diabo conta mentira e vai enrolando todo mundo, entendeu? Dá pra entender o que eu tô falando? Pelos frutos conhecereis. Abel era inocente, mas seu irmão não resistiu à humilhação de ser diminuído pela mentira do mundo. Isso é cruel. Isso é a tentação do orgulho, né? É a tentação do orgulho. Não resistiu à humilhação de ser diminuído pela mentira do mundo. Ou seja, vocês são mentirosos e estão se colocando acima. Eu tô querendo ser verdadeiro, fazer uma coisa honesta, verdadeira. E aí tem pessoas mentirosas e essas pessoas mentirosas estão acima de mim, estão se colocando acima de mim. É humilhante, você tem que aguentar isso daí, porque Jesus mostrou que essa é a solução. Quando ele veio aqui, ele viveu exatamente essa experiência, só que ele aguentou até o fim sem reclamar. Mas seu irmão não resistiu à humilhação, se diminuiu pela mentira do mundo e o matou Abel. Querendo fazer justiça contra o Ouroboros, sendo incapaz de perdoar e aceitar a instrução do Deus verdadeiro, como seus pais também não puderam fazer. Então Caim acaba repetindo o erro dos pais, mas de um outro modo. Dá para entender? Por isso que a descendência de Caim, ela não presta tanto quanto a descendência de Sete. Está todo mundo no pecado. Provavelmente Caim teria sido chamado por Deus para romper completamente com o pacto Ouroboros, talvez tivesse sido até arrebatado, como depois um dos descendentes de Sete vai ser, que é Enoque. Ele já teria ido embora desse mundo. E toda a descendência que Caim deixou nesse mundo não precisaria estar aqui. Mas Caim ouviu a serpente por outro lado, entendeu? Ele não quis fazer o sacrifício de sangue do animal, mas quis fazer o assassinato do irmão. Então ele acabou se conectando com a serpente por outro lado. E aí teve descendência e deu tudo a mesma merda. Não resistiu ao mal tanto quanto os pais dele não resistiram. A partir de Caim temos então a dialética gnóstica. O exoterismo vindo de Sete, que imitou seus pais como Abel teria feito, e o esoterismo vindo de Caim, em luta contra a serpente por outros meios iluministas, que também acabam cultuando o mesmo Lúcifer por outros modos. Então é isso que o gnosticismo faz. Ele fala assim, não, olha só, tem um demiurgo aí que está querendo te aprisionar e ser o seu falso Deus. Mas nós temos a verdadeira revelação, as luzes da gnose e da salvação. E quando você vai ver quem que é o chefe da coisa toda, é o próprio Lúcifer, que é a serpente. Você entendeu? É assim que ele domina pelos dois lados. Ele dá o problema e ele dá a solução. Com a regra do follow the blood, podemos ir longe na revisão de todos os relatos das Sagradas Escrituras, culminando, obviamente, na perversão da religião cristã contra a pureza da salvação de Jesus Cristo, como se a morte deste fosse um justo e bom pagamento de sangue exigido pelo Pai, quando na verdade quem quis matar Jesus foi a serpente. E até hoje a maioria dos cristãos religiosos pedem pelo sangue do Filho como se fosse isso que os salvasse de uma dívida e não a revelação do Pai como amor puro. É a briga até hoje da teologia da lei e da graça. Até hoje dentro da religião não, né? Dentro da visão cristã de mundo, você tem a religião cristã que fala que você vai ser salvo pela lei. Jesus pagou uma dívida de sangue, o sangue de Jesus tinha que ser derramado e nós vamos ser salvos pelo sangue do Cordeiro, blá blá blá. É a salvação pela lei.
E tem os espirituais cristãos, esses são os religiosos, né? O pessoal que é salvo pelo sangue. E tem os cristãos religiosos que falam, não, Jesus não era para ter morrido, ele era inocente. Jesus não era para morrer. Nós somos salvos pela graça, porque Jesus revelou que o Pai nos ama. Jesus veio para revelar o amor do Pai e a mentira da serpente. E fez isso na cruz justamente porque não merecia a morte. Quem entender que Jesus não merecia morrer, entende realmente quem ele é. E por que ele estava lá? Ele estava lá para expor duas coisas, revelar duas coisas. Que Deus nos ama, que o Pai nos ama e que o diabo é um acusador. Mentiroso, assassino. Foi ele que pediu o sangue de Jesus, não foi Deus Pai. Foi o diabo que pediu. Usurpando o lugar de Deus Pai até no momento da cruz. Como os cristãos religiosos acreditam que eles estão cultuando o Deus verdadeiro, dizendo que eles têm que receber o sangue de Jesus sobre si mesmos, como o meio de salvação, quando o meio de salvação é a graça, é que Deus ama a vocês. Quem pediu o sangue foi a serpente, foi aquele que quer tomar o lugar de Deus. E para muitos religiosos consegue tomar o lugar de Deus e vai até o Apocalipse, essa porcaria. Jesus morreu para a satisfação dos que acreditam no assassinato e ressuscitou para a satisfação dos que acreditam no amor. E pelos frutos conhecereis. Quem odeia pede sangue e quem ama pede misericórdia. Então aqui assim, eu dou por satisfeito esse tema. É uma especulação, então eu não tenho aqui nenhum poder, nenhuma autoridade que não seja aquela que Deus tenha me dado por um discernimento que Ele quis me dar gratuitamente. Mas eu também não quero ter autoridade nenhuma, entendeu? Eu quero ser livre. E eu quero também que vocês sejam livres, até de mim mesmo, para chegar nas suas próprias conclusões. Mas o que eu observo é isso. A mentira ela foi tão fundo que os religiosos cristãos eles estão perdidíssimos na mentira que eles estão aceitando a respeito do próprio Salvador, que eles dizem cultuar, mas de quem eles não aceitam a simplicidade do que ele revelou, que Deus nos ama, e é a única coisa que importa. Enfim, o tema é complicado, obviamente levei praticamente 50 minutos para explicar e poderia ter falado muito mais. Por exemplo, os personagens da Bíblia que fazem sacrifício, a história de cada um deles pode ser entendida por essa lógica de interpretação que eu acabei de passar para vocês. Eu vou fazer isso? Não sei. Só se Deus quiser e Ele me dá uma inspiração para fazer isso. Acho que tem uns personagens que seria muito interessante ser analisados por essa ótica. Por exemplo, imagino de cara Noé. Lembra que Noé sai da arca e faz um sacrifício de sangue? E aí o que Deus fala? Eu nunca mais vou destruir a terra e o ser humano, porque os corações do homem, os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Isso é feito logo depois, em seguida ao sacrifício de sangue. E Noé depois fica bêbado e fica deprimido, largado. Ou seja, tem uma aliança, era para ter uma aliança, mas ela foi frustrada. Todas as alianças foram frustradas, menos a que o Filho fez com o Pai. Só a aliança de Jesus Cristo, como Filho de Deus, é perfeita. Todas as outras foram falhadas. Inclusive a de Noé. Noé falhou com Deus. E o momento que Deus revela isso é no momento que Noé vai fazer um sacrifício de sangue. Por quê? Porque Noé foi sacrificar para quem? Para o Deus verdadeiro? Por que Deus ia sentir o aroma do sacrifício e dizer: eis que os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Eu não vou mais destruir a terra porque a terra não merece passar por isso. O homem não tem jeito, o ser humano não tem jeito. Foi no mesmo momento que isso aconteceu. Ah, não, mas tem livros de 1500 anos atrás que tem uma explicação diferente. É lógico que tem que ter, né? Tem que ter. Toda a função da tradição é justificar toda essa coisa. Mas, enfim, também se poderia pensar no caso de Abraão, né? Porque, sem dúvida, Abraão também tem uma história interessante aí, principalmente quando ele vai sacrificar um filho dele, né? Essa história do sacrifício de Abraão, eu já tive alguns insights a respeito. Porque, em primeiro lugar, que é uma antecipação de Jesus Cristo, né? Deus falando assim: não, Abraão, você não precisa sacrificar o seu filho porque eu vou sacrificar o meu, né?
Mas isso tem tantas repercussões que, por exemplo, Abraão não ficou satisfeito com Deus. Abraão, sendo feito um eunuco por Deus, não ficou satisfeito com isso. E essa é a origem de ter Isaac e Ismael, e inclusive essa guerra que nós temos até hoje, que veio dessa obstinação de Abraão de ter uma descendência. Ah, mas Deus prometeu que ele ia ter, prometeu, porque foi isso que Abraão quis, né? Sempre tem essa história também, de Deus concedendo o que o ser humano quer, apesar de aquilo não ser o ideal, porque Deus vê que não tem jeito, o ser humano vai ter que passar por isso. E no caso do sacrifício de sangue, provavelmente enfim, aqui não dá, porque o tema também não é esse, eu vou muito longe se eu falar de Abraão aqui, tá? Essa questão de Abraão ainda não ficou clara para mim. Uma hora essas peças todas vão se juntar na minha cabeça, porque eu já entendo como é que Deus opera. Ele vai tramando as coisas, ele vai como se fosse um tecido, né? Ele vai criando uma trama. Às vezes você percebe que ele está costurando alguma coisa, mas não dá para saber ainda como é que vai ficar o desenho. Mas alguma coisa ele está costurando. Eu não sei se vai me revelar aqui, se vai me revelar na próxima vida, eu não sei, também não estou preocupado, eu confio em Deus e acabou. Tá? Mas que tem história nessa coisa de Abraão, tem. Tá? Algumas coisas eu já discerni, algumas coisas ainda não estão claras, mas como tudo que Deus faz, quando vier a coisa completa, o download completo, vai ser devastador, provavelmente. Muito obrigado a quem tem assistido até aqui. Se você tiver uma reação aí de muita indignação, revolta, perplexidade ou sei lá o que com relação ao que eu falei, então você pode ignorar e seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido, concorda comigo? Aliás, muita gente já deve ter feito isso no meio do vídeo, já que cara absurdo, falando merda aqui, pá, desliga esse cara. Então tá bom. Se você veio até o fim, você também não é obrigado a concordar com o que eu falei, você pode ter ouvido e falar, uma ideia louca, mas tudo bem, deixa o cara lá e tá bom. Eu não posso deixar ele dar o testemunho dessas coisas, dessas hipóteses, dessas considerações. Por quê? Porque eu não posso. Simplesmente porque eu não posso. Eu não posso. Se isso vai ser bom, se não vai ser, pra mim ou pros outros, não sei, a gente tá tudo na mão de Deus, né? Isso é bom. Mas é assim, eu não quis causar nada na vida de ninguém, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não posso evitar falar, porque pra mim é importante dar o testemunho dessas coisas, mas eu também não queria, né, causar nenhum escândalo e afetar ninguém de forma negativa, tá? Pelo contrário, eu quero falar da liberdade, falar da vida boa com Deus, né? E pra mim, tudo que eu falei serve pra denunciar o mal e a mentira pra gente ficar livre dessas porcarias todas, tá? Mas cada um vai ter que fazer aí o seu próprio circuito pra entender isso como achar melhor, né? Muito obrigado a quem teve a paciência de assistir até aqui. Gostou? Curte, compartilha, faz o que você quiser aí. Tem dúvidas? Bota nos comentários, ou manda e-mail, ou mensagem no grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.